Grato a Deus por mais uma rica oportunidade que Deus tem nos dado de falar mais uma vez da sua palavra. Quão importante é que muitas pessoas pudessem ler, ouvir e meditar na palavra do Senhor nesses últimos dias. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança. Deus abençoe a vida do nosso pastor, que tem trabalhado muito nessa igreja, e eu tenho certeza que de nós não temos recompensa, mas Deus tem algo bom para o Senhor, meu pastor, para a sua família. Vamos ler aqui, meus irmãos, em Salmos, capítulo 46, passagem muito conhecida. Salmos capítulo 46, muito conhecida da igreja, e esses dias eu estava meditando ali. Na hora que de vez em quando eu estou trabalhando, eu paro por alguns minutinhos ali, mesmo no computador, eu abro a Bíblia e leio algumas coisas, e Deus tem nos sustentado até aqui, meus irmãos. Vamos ler? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É uma tradução um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. Pelo que não temereis ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas dos Altíssimos. Deus está no meio dele, não será abalado. Deus a ajudará ao romper da manhã. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, essa palavra é muito conhecida, mas no momento que nós vivemos nesses últimos anos, de 2020, mas vem alguns anos já assim, muitas pessoas esqueceram que Deus é o nosso refúgio, um lugar seguro, um lugar que você pode confiar. Muitos, infelizmente, confiam, como diz a palavra, em cavalos, em carros, em homens, e esquece dessa palavra, que Deus é o nosso refúgio. Se muitas pessoas entendessem essa simples palavra e lembrassem de tudo que você passou até aqui, nós não estaríamos minimamente passando por muitas situações que nós mesmos nos colocamos. Tem muitas pessoas que começam a fazer situações da sua vida e esquece que muitas das vezes nós primeiro, antes de fazer, nós devemos falar com Deus, porque só Ele é o nosso refúgio. Ele nos dará direção em momentos, lugares difíceis, lugares seguros. Tem pessoas que imaginam que assim, eu tinha esse pensamento: estou na minha casa, estou num lugar seguro, até que roubaram a minha casa. Nem lá é seguro. Imagina, vou para casa seguro, mas já roubaram a minha casa também. Então será que lá também é seguro? Mas existe um lugar entre nós, que é Deus, que Ele é o nosso seguro. Ter medo das situações, meus irmãos, todo mundo tem, mas quem nós estamos procurando no momento de angústia? Tem pessoas procurando matéria, vendo o que o político X falou, né, Silas? O que aquele outro falou, se a bolsa aumentou, se o dólar aumentou, se os investimentos caíram, se você vai ter aumento, se você... Mas antes disso, meus irmãos, vamos lembrar um pouco aqui, que nem diz salmista Davi, fala bem, diga aqui: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus tem tudo isso, meus irmãos, e de graça, de livre acesso. É só nós entendermos que Deus quer falar conosco, mas para isso nós devemos orar e falar com Ele. Ele fala bem claro aqui na sua palavra que pelo que não temereis ainda que a terra se mude. Para que tanta mudança que aconteceu nos últimos dias? Eu estava aqui em casa essa semana e veio alguns flashes no meu celular, pastor. Lembrei dos nossos projetos aqui, nosso culto, projeto impactando, nossas festividades, lotado aqui. Tem umas fotos que eu tirei,
que está lotada, não só no Impactando, mas em algumas outras festividades. Aí eu até falei para Jaque, cadê o distanciamento, né? Tinha 5 pessoas no mesmo metro quadrado. E passou a situação, a terra mudou. E talvez nunca mais volte a que era antes. Mas mesmo assim que a terra se mude, existe um Deus que é a nossa fortaleza, que esse não vai mudar. Pode mudar tudo, pode mudar de estado, pode mudar presidente, pode mudar a república, pode mudar tudo, mas o Deus ainda é o nosso Deus. E aqui é tão interessante que quando você faz ligamento com a palavra de Deus, escute só, Deus mandou seu Filho para a terra. Quando ele fala do poder, ainda que as águas se rugem e perturbem, ainda que os montes se abalem, pela sua braveza, há um rio, deste rio, cuja alegra a cidade de Deus. Deus é tão amoroso para conosco que Ele mandou o seu Filho. E quando Ele pregava aqui, como a gente pode ver aqui, ó, meus irmãos, tem uma referência que eu estava lendo esses dias também, em Atos, capítulo 1. Muitas pessoas não vê a Bíblia e como é poderosa essa palavra de Deus, e é um entendimento que nós podemos ter muito simples. Atos capítulo 1, versículo 8: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus, ele deixou um consolador aqui, o Espírito Santo, que ele interage entre nós e vai até Deus, e esse ligamento é uma ligação direta, como terceira pessoa da Trindade para conosco. E como que eu consigo esse poder simples? Abra o seu coração, leia a palavra, ore, e aí Deus vai ser o seu refúgio. E na hora da aflição, meus irmãos, aflição vamos ter, não adianta. Eu já falo na minha casa para minha esposa, não tem esperança que vai melhorar, tem esperança em Deus. É Deus que vai reconstituir tudo aquilo que precisa ser feito. Talvez daqui para frente nós teremos que usar máscara para sempre, não sei, mas talvez sim. Mas é isso que vai nos atrapalhar de adorar a Deus, de orar, de clamar ao Deus, para entender que Ele é o nosso refúgio. Tem pessoas que infelizmente estão justificando os seus erros com erros de humanos. Essa semana, já que estava conversando com uma pessoa, e ela falou que era evangélica, pastor, olha só, é evangélica, ela cantava, aí falou, ah, mas está afastado, tão afastado da igreja. Volte para a igreja, Jesus ainda te ama, né? Não, não volto não. Eu sei que se eu morrer eu vou para o inferno, mas para a igreja eu não volto. Olha o pensamento. Ela sabe o erro dela. Ela sabe que se ela morrer, ela vai para o inferno. Mas ela falou, o mundo está tão atribulado que para a igreja eu não vou. Eu não vou adorar a Deus nem na minha casa, nem em lugar nenhum. Eu posso até ir para o inferno, mas olha a palavra forte que as pessoas estão falando aí fora. É isso que agrada o coração de Deus, será? Se Satanás ouve o que você diz e Deus sabe o que você pensa, imagina o que ele vai interagir na vida dessa pessoa. Só Deus para ter misericórdia. E muitas pessoas estão aí por fora, passam tempo. Eu falo para os irmãos, eu vou em alguns lugares, eu encontro pessoas que eram evangélicas e perderam a fé. E quando você vai falar para eles, parece que é pior do que para quem não é evangélico. E começa a retrucar e começa, você fala isso da igreja, mas tem pessoas lá na igreja que faz isso, aquilo, o outro começa a olhar as pessoas. Eu falei, não, você tem que olhar para Deus. Deus é o seu refúgio, não é as pessoas. Quando você começa a olhar para Deus, meus irmãos, você começa a entender aquilo que Deus tem para você. Quando você vê uma palavra de ensinamento num culto de doutrina, Deus fala com você. Quando você vê um hino, Deus fala com você, porque você está ligado em Deus, e as coisas vão acontecendo, os dias vão acontecendo, e as pessoas vão esquecendo da premissa da palavra de Deus. Todos os dias devemos adorar a Deus, todos os dias. Eu falo isso com propriedade para os jovens. Muitas das vezes nós passamos 2 horas, agora menos, na igreja, mas não é só na igreja que nós devemos adorar a Deus. Aqui é só entregar a Deus aquilo que nós já vimos construindo da nossa casa. Nós devemos adorar a Deus em todos os momentos. Quantas vezes eu peguei fretado de madrugada, angustiado, e eu ali sentado no banco orando a Deus, no banco do fretado mesmo, falando com Deus, às vezes de olho aberto. Meu Deus, me dê direcionamento, me dê sabedoria.
ali é o momento que você também tem que falar com Deus. As irmãs que cozinham, as pessoas que trabalham no dia a dia, qualquer lugar, você fala com Deus e Deus fala com você. Agora, se você não entende isso, meus irmãos, esses salmos bem simples, que Deus é o seu refúgio, como é que você vai falar com Deus se você não acredita que Ele é seu refúgio? Eu preciso acreditar, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso orar mais. Muitas das vezes nós estamos parados, pensando que a culpa dessa pandemia é da guerra política, a culpa é do chinês que criou lá, a culpa é de tantas pessoas, mas não vai adiantar procurar culpado. Nós temos que ao menos entender a palavra de Deus, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E se você entender isso nesta noite, meu irmão, eu não sei o que você passa na sua casa, na sua família, não sei, não conheço, só Deus que sabe, eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa, que se você entender que Deus está falando conosco aqui, que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, tudo aquilo que vai se passando na sua vida, é um momento que você deve pensar e falar: Deus, o Senhor tem que estar comigo para me dar força, para me fortalecer, para me caminhar um pouco mais. Se nós estamos aqui hoje, meus irmãos, é porque Deus ainda tem um propósito na nossa vida. Não importa a idade, o tamanho, a raça, a cor, não importa. Se nós estamos aqui nessa terra, traçando essa dificuldade, é porque Deus tem um propósito ainda na nossa vida. Peça a Deus para Ele te esclarecer, para você falar um pouco mais com Deus, e Deus irá dar discernimento para você caminhar um pouco mais. Eu digo isso, meus irmãos, porque nós temos homens de Deus aqui nessa igreja, e muitas pessoas passam por dificuldade dentro da igreja e não procuram o anjo da igreja para conversar, ou então falar assim mesmo: pastor, estou passando pela aflição, tem como orar por mim? Você não quer contar, às vezes não quer contar tudo, mas entregue a Deus. O pastor nunca vai recusar orar por alguém. Pessoas passam dificuldade dentro da igreja porque não conhecem a palavra, porque nós devemos pedir também aos santos oração. Se naquilo que nós não podemos entrar com providência, porque vai ter departamento que nós não podemos fazer, aí Deus entrará. Ele vai até ali, dali para frente é Deus. Mas isso nós devemos acreditar, nós devemos orar a Deus e falar. Então, meus irmãos, para finalizar, para não passar muito tempo, eu entendi uma coisa desde cedo na casa do Senhor. Desde o primeiro pastor presidente, ele falava bem simples assim: se você está na igreja adorando a Deus, você não está imune de sofrer aflições, você não está imune de sofrer enfermidades. Ninguém está, né, pastor? Pode estar na igreja ou não, ninguém está. Todo mundo pode passar, mas tem uma diferença. Se você aprender que Deus é o seu refúgio, aí você está mais do que meio caminho andado, porque dali Deus vai te guiar. Um barco sem direção, ele não é nada, ele naufraga. Mas um barco com a direção de Deus nele, ele vai naufragar naquelas águas turvas e vai passar do outro lado, porque Deus é contigo, Deus é conosco. Em nome de Jesus, meus irmãos, que nessa noite nós devemos pensar e refletir na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Não existe igreja ruim, não existe lugar ruim, não. Muitas das vezes é nós que não entendemos aquilo que Deus está falando conosco dentro da igreja onde nós estamos. Mas se nós entendermos que Deus ainda é o mesmo que operou milagre há mais de 2000 anos atrás, Ele é o mesmo de hoje. Se Ele tiver que salvar, Ele salva. Se Ele tiver que levar, Ele leva, prepara e leva, como acontece com muitas pessoas. Mas eu tenho certeza que Deus tem o melhor para conosco. Por isso que nós devemos acreditar todos os dias que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.